paz do Senhor a todos os pastores regionais, também cumprimentando a nossa mesa diretora, que Deus em Cristo Jesus possa abençoar. Eu sou o pastor Frank Lébio, aqui da nossa regional de número 3, e é uma alegria imensa podermos compartilharmos um pouco da palavra de Deus com todos os amigos, companheiros e aqueles que sempre estão ligados, ouvindo a palavra de Deus por meio de uma reflexão nos devocionais que é feito por cada pastor semanalmente. Gostaria de compartilhar um texto das Sagradas Escrituras que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 7, versículo 11, que diz: E aconteceu pouco depois, e ele a cidade chamada Naim, e com ele muitos de seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam paravam, e disse: Jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. Esse texto da palavra de Deus, bem conhecido de todos, nos fala de um momento em que há duas multidões, uma que está seguindo a Cristo, que eu classifico como a multidão da alegria, da esperança, porque essa multidão estava acompanhando a Cristo, a Jesus, e provou de grandes sinais, de grandes maravilhas e de grandes milagres. Na outra ponta, do outro lado, em contrapartida, tinha uma multidão da desesperança, da angústia, do medo, e que de um lado tinha a multidão da vida, porque vinha Jesus com seus discípulos e uma grande multidão, e do outro, uma multidão que acompanhava uma pobre viúva que estava sepultando o seu único filho, que certamente estava sepultando a sua esperança. Já tinha perdido o marido e agora também sepulta o seu único filho. Mas Jesus se aproxima daquela mulher e para aquele enterro. A primeira coisa que nós queremos aqui comunicar a todos que estão participando, que estão ouvindo, que quando Jesus para esse enterro, o que Jesus faz? Quais são as lições desse texto para todos nós? Em primeiro lugar, é que Jesus para aquele enterro e ele olha para aquela mulher, ele viu aquela mulher. Jesus não viu a multidão, Jesus viu a mulher, é o que o texto está narrando, entre milhares e milhões de pessoas. Mas Jesus conhece uma por uma e as suas necessidades. Nós estamos diante de um caos, nós temos presenciado, nós temos ouvido acerca de pavor, de desespero, de angústia, de medo, mas nós somos aqueles que seguimos a Cristo, somos a multidão da vida, da esperança. E quando Jesus para o enterro, certamente ele está parando aquele momento de angústia, de pavor e de desesperança para aquele momento. Deus tem uma palavra ao teu coração. Oxalá também, neste momento, o Senhor esteja paralisando, parando o medo, parando a desesperança, parando talvez este câncer, parando esta enfermidade, parando este problema que vem assolando a sua vida e que você talvez estava dando por perdido esta causa, mas há uma multidão que segue a Cristo,
aqueles que confiam nele, que têm provado de sinais e maravilhas. E eu quero dizer para você o que o texto sagrado também narra, de que Jesus viu aquela mulher. Jesus não olhou para a multidão, mas viu a necessidade daquela mulher. Jesus olhou, contemplou o coração dela, a sua dor, o seu sofrimento, porque o Deus a quem a Bíblia descreve é um Deus que se compadece do aflito e do necessitado. O que nós estamos vivenciando e que parece que há um Deus insensível ou indiferente, mas de maneira nenhuma, Cristo é indiferente ou insensível à nossa dor e ao nosso sofrimento. Ele viu aquela mulher e diz a Bíblia que ele se compadeceu dela, se encheu de íntima compaixão. Esse sentimento de Cristo e essa palavra compaixão significa se colocar do lado. Jesus coloca-se do lado daquela mulher. Jesus sente a dor daquela mulher. Jesus sente o sofrimento daquela mulher. Jesus consegue contemplar e sentir a dor e o sofrimento daquela mãe que perde o seu único filho, que seria a perspectiva de um futuro melhor, haja vista, já tinha perdido o seu marido. Nós estamos vendo correr nos quatro cantos deste mundo palavras que são de angústia, de sofrimento, de desesperança e de desilusão. Mas estamos diante de um Cristo que é vivo, que é poderoso e que Ele ainda tem o poder e o controle sobre todas as coisas, que para o momento de angústia, que para o momento de desilusão, que para o momento de sofrimento, porque só Ele tem esse poder de se colocar do nosso lado, de sentir também a nossa dor. Esse Deus a quem a Bíblia apresenta, Ele é transcendente, mas Ele também é imanente. Ele sente a nossa dor, Ele como um de nós, Ele se compadece da nossa dor, porque Ele também padeceu e sofreu. E diz a Bíblia Sagrada que Jesus toca o caixão, o que ninguém fazia na época. Quem conhece as Sagradas Escrituras sabe que nenhum sacerdote, ninguém que era dado à religião, tocava num caixão, jamais. Mas Jesus para o enterro e toca aquele caixão, porque Jesus não se contamina de maneira nenhuma, mas o seu toque, ele é um toque diferenciado, ele é um toque de vida, ele é um toque de restauração. Por que ele para esse enterro? Porque só Ele tem o poder, só Ele pode mudar a situação tão difícil, de calamidade, dada já por certo, finalizada, porque esperava-se 3 dias para poder sepultar, porque era uma cultura da época. Poderia ser que em 3 dias aquele moço poderia ainda ter vida, porque na crença judaica o espírito de alguém ficava vagando por 3 dias. Então poderia ser que não estava atestado ainda o óbito daquele moço, daquele menino, mas depois de 3 dias podia enterrar, porque certamente o óbito era certo. Mas Jesus para aquele enterro. Jesus faz o que a religião não permitia fazer, porque Ele tinha algo especial para fazer naquele momento. O que estamos vivendo nesse tempo de pandemia, nesse tempo de sofrimento, creia que Cristo pode trazer o escape e dar o veredito final, porque a palavra é dele. Jesus disse: não chores, para aquela mulher. A última palavra que eu quero compartilhar com você, mesmo diante deste caos, não chore, não se desespere. Ela ouviu por muitas vezes no velório a palavra não chore, mas quando Cristo diz não chores, Ele está dizendo: a última palavra é a dele. Ele tem a solução, Ele pode trazer a solução, Ele pode trazer o escape para a tua vida. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a todos os pastores e que continuemos nesta caminhada firme, na confiança e na esperança de nosso Senhor e Salvador
Jesus Cristo. Deus abençoe.